Se tem uma coisa na vida que o líder e o gestor precisa ter atenção, é com o time dele. Ou seja, desde a contratação até a demissão. Presta atenção. Pessoas nascem e morrem todos os dias. Pessoas são contratadas e demitidas todos os dias. É cíclico. E é uma ordem natural. Eu não acho saudável empresas que têm o funcionário há 150 anos, só tem funcionários ali há 150 anos. Não entra ninguém, não sai ninguém, não tem sangue novo. E não estou dizendo que precisa ser aquela rotatividade maluca. Mas sim, é necessário ter essa troca. É necessário ter um oxigênio. Você entende isso? Agora, também é necessário ter um olhar especial. Desde a seleção até chegar realmente à inclusão no seu time. A seleção, uma seleção feita por competências e que você sim saiba quais são as competências necessárias para a meta que a tua empresa tem. E se você não sabe qual é a meta que a tua empresa tem, acredite, ela tem uma meta. Que seja se manter viva no mercado, que seja crescer, que seja conquistar uma marca, mas ela tem uma meta. Pode não ser algo tão visível para você. E se isso ainda não está visível para você, sente com as pessoas responsáveis e vai entender o negócio. Entenda qual é o negócio de onde você está. Qual é o foco? Seleção por competências, mapeamento das competências necessárias para esses cargos. Após, pessoal de seleção, todo cuidado e gentileza para quem vai fazer a admissão. Por quê? Existe uma documentação necessária, inclusive documentação por lei. E gestor, por favor, tua equipe precisa ter a orientação disso. Ela precisa que esses processos sejam claros. E vou te explicar o porquê. A partir do momento que você tem uma contratação hoje que é feita às pressas, que foi feito aquele processo atropelando tudo, e que teve tudo isso e não teve todo o processo, algo vai dar errado depois. E veja alguns exemplos. Uma contratação hoje que não é respeitada a questão de processos, não é respeitada a questão de documentos, você vai ter vários problemas mais à frente. E vou te dizer o primeiro. Você vai alocar esse funcionário em algum outro canto, alguma outra unidade. Um documento ali que está faltando, já dançou tudo que você tinha para fazer. Você vai colocar essa pessoa para fazer um treinamento num prédio X, não tem o documento X. Na admissão dessas pessoas, foi faltando um documento para aquele bendito órgão público. Você já tem uma pendência ali, e toda pendência que é gerada, você pode esperar que venha algo numérico depois, com código de barras, para que você pague. Isso é fato. Isso não tem para onde correr, sem contar o retrabalho. Quando você contrata uma pessoa, tem uma documentação, ela precisa ser respeitada porque aquilo não é somente no momento da contratação. E é aí aonde a maioria dos líderes e gestores eles falham. Porque a questão de orientação, de delegar e de checar aquilo é falho. Contratei, tá tudo aqui a documentação, ok. A pessoa passa 10 anos na empresa e não tem atualização daquilo. Poxa, Simone, mas é obrigação dele saber. Tá, e é obrigação sua também liderar isso. É mais do que a sua obrigação mostrar para eles a importância daquilo, porque muitas vezes o time já trocou, as pessoas nem sabem o que é que está acontecendo ali. Então, faça assim a gestão do conhecimento. De o que é que um sabe, como que está claro isso para as outras pessoas. Se hoje você tem um funcionário com 10 anos que não tem atualização de um seguro de vida, de uma carteira de trabalho, a digital ou não, que agora usa-se a digital, não tem atualização de uma carteirinha de vacina, não sabe quantos filhos o cara tem. São dados extremamente importantes. Ah, Simone não estudou, não tem, você não sabe que grau de escolaridade que a pessoa está, se ela fez uma pós, se ela não fez. Cada uma dessas coisas tem um impacto em algo. Cargos e salários dos cursos que ele fez ou não, e muitas vezes não é atualizado. Carteirinha de vacina, a maioria dos locais onde os meus clientes precisam ter acesso, a vacina precisa estar em dia. E
Poxa, Simone, mas nossa, carteirinha de vacina em dia, eu não... Sim, gente, carteirinha de vacina em dia. Eu trabalho aí com muitas pessoas, não somente da construção civil, como rede hoteleira, precisa sim da carteirinha de vacina. Ah, Simone, e aí a carteirinha da criança também, quando tem filho e tal, precisa de tudo isso? Precisa, porque tem um órgão público aí que precisa dessas informações também. Tem alguns benefícios, tem um bolsa auxílio, família, tem a parte de convênio médico, existe uma burocracia que ela precisa ser respeitada. E é justamente para que você não venha a ter problemas lá na frente. Isso é ter uma visão estratégica, porque você está aqui arrumando as coisas aqui para que lá na frente você não se depare com esse problema. E se isso acontecer, você está respaldado. Você tem essas informações. O delicado é que muitas empresas não estão atentas a isso. Se hoje morre um funcionário na tua empresa, a ficha de seguro de vida dele está atualizada? Ele tem todas as informações ali? Ou você quer passar pelo constrangimento dele já ter mais 2 filhos, 3 filhos, ter separado e a ficha dele ainda estar com o nome da esposa antiga? Se eu já vi casos assim, puxa vida, o cara já ser separado há muito tempo, ele falecer e no seguro de vida dele tá lá, ainda com o nome da ex-mulher dele, da primeira mulher dele. Nem os filhos dele estavam cadastrados naquele. Vocês têm ideia do tamanho do problema que é isso? E aí é por falta realmente de comunicação entre empresa, funcionário, atualização. Então, monte um checklist na tua empresa, de quanto em quanto tempo isso precisa ser atualizado. Ah, Simone, na minha empresa já tem. Ok, com todos esses documentos? Ah, não, já tem. Ou é somente porque quando fulano vai para algum lugar que eu preciso ter essa documentação em dia. E no momento de uma demissão? No momento de uma demissão, existe uma coisa chamada processo trabalhista também. Como é que você se prepara? E aí eu digo vou um pouquinho mais além. Da mesma forma que você precisa ter uma contratação humanizada, entender qual é o cenário daquela pessoa, ao desligar uma pessoa, por favor, utilize também o desligamento humanizado. Nossa, Simone, vou ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Não. Mas é sim fazer com que aquele momento para a pessoa seja menos penoso. E aí é onde entra a grande sacada. Quando o funcionário sabe que existiu um vínculo de relacionamento profissional e que teve uma troca de serviços, aonde ele ofertou o trabalho dele, ele desempenhou o trabalho dele, ele recebeu por aquilo, ponto. Caso contrário, tem muito funcionário que sai das empresas e não sabe nem, poxa vida, eu estou saindo, estou sendo desligado e eu não tenho um norte de nada, eu nunca recebi um feedback, simplesmente me deram uma carta de demissão e pronto, acabou. Poxa, mas essa carta de demissão aqui, por quê? Eu estou sendo demitido por quê? Vem muito o porquê na cabeça das pessoas. E aí vem o que? A rejeição. Eu não era bom, ou em muitas situações é comportamental mesmo, tá, gente? Empresas, elas contratam pelo técnico por suas competências técnicas e elas demitem pelo comportamento. Isso eu vejo a torta direita, não, não tem nem o que questionar. Vejo pessoas com questões comportamentais seríssimas e que não estão abertas a desenvolver. E tudo bem. Mas no momento de demitir essas pessoas, saiba que você está falando com outra pessoa. Se coloque ali na posição de escutar o que essa pessoa tem a dizer também. Porque ao escutar essa pessoa, você também vai pegar algumas coisas da organização que precisam de uma atenção. Se todo desligamento que você fizer, ou que a pessoa responsável pelo desligamento faça e leve para você o seguinte, poxa, a reclamação aqui é que fulano, nossa, ninguém consegue trabalhar com fulano, fulano funciona dessa forma, fulano, presta atenção. A maioria das pessoas, elas saem das empresas, elas têm medo de falar algumas coisas, por perseguição, inclusive, ou simplesmente elas acabam colocando para fora da maneira
não vou dizer assim, a mais delicada. Não seja essa pessoa que vai retrucar com aquele que está com raiva no momento por ele estar sendo desligado. Deixa a pessoa falar, mas escute. Escute, porque você está falando com outro ser humano. E você um dia também vai passar por isso. Ah, minha documentação não está ok, eu desliguei o colaborador X por tal motivo e ele me trouxe nessa demissão, nessa entrevista de desligamento, que ele estava tendo problema sério com fulano, com ciclano e com beltrano. É a primeira vez que você escuta isso? Tenta entender um pouquinho do cenário e veja, com as informações do que ele te trouxe, o que faz sentido e o que não, o que foi por raiva, o que realmente era pessoal, mas precisa ter um olhar para isso. E a tua equipe, ela precisa estar alinhada para poder lidar com essas situações. E você precisa estar acompanhando isso. Quais são os motivos de desligamento? Quais são os motivos de contratação? Ou eu estou fazendo contratação aleatória, onde muitas vezes eu estou fazendo um volume e eu não consigo treinar essas pessoas para que elas consigam entregar o que eu preciso. E cada vez mais eu vou colocando volume. E qual que é o motivo que essas pessoas estão sendo demitidas ou pedindo demissão? É por causa da liderança? Se o seu caso for por causa da liderança, muita atenção. Muitas pessoas, é um número enorme de pessoas que elas pedem demissão não por causa da empresa, e sim por causa dos seus líderes. Não seja esse líder. Espero ter te ajudado.